Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula de Ciências Humanas. Hoje nós vamos falar sobre a cultura no Estado Novo. Nós vamos ver como que era a cultura, durante a Era Vargas. Nós vamos ver que como que a produção cultural ela se estabeleceu no Brasil de 1930 até 1945. Primeiramente, pessoal, precisamos ver as características dessa produção cultural. Vamos ver aqui no slide? Olha só, quais eram essas características, o que marcou a cultura brasileira durante a Era Vargas. Vamos lembrar que o período que nós vamos falar, a produção cultural feita no Brasil, é aquela que vai de 1930, vamos lembrar o período, de 1930 até 1945. Vamos ver agora o que aconteceu no Brasil culturalmente falando, dentro desses 15 anos, tá certo? Então, a principal característica que nós vemos na cultura brasileira durante a Era Vargas é justamente a intervenção estatal. O governo brasileiro vai investir muito na cultura. Nós vimos, quando estudamos a respeito da Era Vargas, que a imagem do presidente da República foi moldada nesse período. Então, os artistas vão valorizar bastante a figura do Getúlio Vargas. Vão sempre colocar o Vargas como o pai dos pobres, como aquele que deu as leis trabalhistas, aquela pessoa que estava identificada com o povo brasileiro. Então, muitos artistas de renome vão estar ligados ao Getúlio Vargas. Só uma curiosidade, muitos artistas eles participavam da vida pessoal do Vargas, eram convidados pelo presidente para festas, para jantares. Muitos artistas do rádio tinham até mesmo amizade com o Getúlio Vargas. Então, a gente vê uma proximidade da cultura juntamente com o Estado brasileiro, tá legal? Então, nesse período a gente vê a intervenção do Estado tanto para valorizar a figura do Getúlio Vargas, para valorizar aquilo que foi feito pelo governo Vargas, mas também uma intervenção relacionada à censura, principalmente na ditadura do Estado Novo. Então, se é uma ditadura, não vai existir liberdade. Não vai existir liberdade de expressão, liberdade de criação. Então, as produções culturais feitas entre 1937 até 1945, que é o período do Estado Novo, da ditadura do Estado Novo, a censura vai estar fiscalizando a produção cultural brasileira. Tanto é que produções culturais que criticassem o Getúlio Vargas, se criticassem o governo, praticamente não existia, por conta dessa censura, dessa imposição do governo brasileiro. Porém, produções que valorizassem o Brasil, produções nacionalistas, vão ser feitas muitas produções, produção que vai valorizar a natureza, o desenvolvimento do país, as grandezas do nosso Brasil. Tudo isso vai ser ressaltado dentro desse período, tá certo? A gente vê muitos cantores do rádio surgindo, a Carmen Miranda, a Linda Batista, entre outros artistas, tá certo? Então, quando a gente vê a cultura dentro da Era Vargas, a gente vê essa intervenção do Estado, essa aproximação do Estado com a cultura, tá certo? E nós vemos também muitos artistas muito próximos ao presidente da República, tá certo? Então vimos essa característica, essa presença maciça do Estado brasileiro. E agora nós vamos ver aqui no slide, olha só, que o rádio ele vai se tornar o principal meio de comunicação no Brasil, principalmente ali em meados da década de 30. Então o rádio vai ser o principal meio de comunicação. Então essa cultura que estava sendo feita no Brasil, principalmente a cultura musical, vai ser divulgada através do rádio. Então, com o surgimento do rádio, o rádio ele não vai ser apenas... Quando a gente fala que o rádio é o principal meio de comunicação, não é apenas porque ele era o mais ouvido, mas também porque ele era o mais popular. As pessoas gostavam de ouvir o rádio.
As pessoas gostavam de, depois do trabalho, né, ligar o rádio às 19 horas para ouvir o Getúlio Vargas falar, de ouvir o artista preferido. E é nesse momento, pessoal, que os artistas e o povo, né, começam a ter uma ligação direta, né, uma aproximação direta. Né? Muitos artistas, por exemplo, Carmen Miranda, Calbi Peixoto, entre outros, né, começam a ter fã-clubes, começam a ter grandes admiradores. E a imprensa também, ela vai aproveitar muito desse momento para fazer as revistas de rádio, né, a revista do rádio, a Radiolândia, né, que vai divulgar a vida do artista, os shows que eles faziam, né, responder as perguntas dos fãs. Então essa produção cultural ela começa a ganhar cara, né, ganhar nome, né, ganhar rostos, né, a se tornar popular. E quando nós falamos de cultura popular, nós falamos de fato dessa cultura que caiu no gosto do povo, né, que o povo gostava de ouvir, gostava de cantar também, principalmente no carnaval. O carnaval até hoje é, né, a maior expressão cultural do nosso país, mas naquela época também era muito intenso. As marchinhas de carnaval começavam a ser executadas nas rádios, né, já em novembro e dezembro, para as pessoas aprenderem as músicas para cantar quando chegasse o carnaval, ali em fevereiro e março. Então a música brasileira, ela ganhou um impulso muito grande, uma popularização muito grande por causa do rádio, que as pessoas podiam comprar o rádio, ouvir a sua música, né, pedir a música também no rádio, tá certo? Então, esse aparelho se tornou o amigo, né, da família brasileira. Além disso, a música popular, ela vai, né, ser difundida, como eu falei agora mesmo, nas ondas do rádio, as pessoas vão querer ouvir a música. E agora também os artistas vão produzir a sua música para atender o público. A gente pode até falar, né, que a cultura agora ela se massifica. O artista agora ele vai produzir a sua música, vai produzir o seu som para atender o grande público e não mais um público restrito. A gente vê também uma popularização do samba, o samba começa a deixar de ser algo perseguido, pela polícia e começa a ganhar gosto popular. Muitos sambistas, do século passado, enfrentaram sérios problemas, com a polícia, que não aceitava a roda de samba, que não aceitava o povo estar ali dançando, ali nos morros do Rio de Janeiro, na Lapa, ali um bairro muito importante ali do Rio. Então as pessoas, o samba ele acaba tomando conta e ganhando o gosto popular, tá certo? Então vocês estão vendo aqui comigo, a importância do rádio. Hoje em dia nós temos a internet, que ajuda muito a impulsionar a produção cultural. Na década de 30 e 40, que é esse período que Getúlio Vargas governou o Brasil, o rádio vai ser esse principal meio de divulgação das músicas brasileiras, tá certo? Outra coisa interessante também sobre a cultura brasileira, dentro desse período histórico que estamos estudando, é o cinema. O cinema vai se popularizar também. A gente vê surgir salas de cinema, salas de projeção de filmes, onde filmes vão ser projetados para o público também. O cinema começa a se popularizar, deixa de ser algo mais restrito para ganhar o gosto do povo, tá certo? Então a gente vê a entrada de filmes estrangeiros, principalmente filmes dos Estados Unidos, filmes de Hollywood, começam a chegar aqui e começam também a ocupar espaço, e também filmes europeus. Filmes europeus também chegam aqui no Brasil, tá certo? Por outro lado, o Brasil também vai começar a fincar, a reivindicar o seu terreno dentro do cinema. Então, a produção cinematográfica brasileira começa nesse período. Deixa de ser apenas simples registros da realidade para ganhar enredo, uma história, uma produção mais sofisticada. É aí que vão surgir alguns estúdios de cinema, como a Atlântida, Veracruz também, que são importantíssimos estúdios de cinema que, durante esse período, fizeram vários filmes, o Mazzaropi, vai se tornar famoso nesse período, entre outros. Inclusive o Mazzaropi depois ele vai construir um estúdio para ele mesmo gravar os seus filmes. Então veja que o cinema, tal qual na música, começa a ganhar o gosto popular. Então a gente pode falar que nesse período
a cultura brasileira, ela ganhou uma dimensão muito grande. Não ficou restrito apenas ao Rio de Janeiro, que era a capital federal, ou a São Paulo, né, que era o estado mais rico, e começa a ganhar os outros estados também, pelo rádio, também pela facilidade, né, da aquisição de equipamentos, seja equipamentos de filmagem para as pessoas fazerem os seus registros, fazerem os seus filmes, seja também equipamentos para exibir esses filmes, né, equipamentos de imagem e som, e o público vai gostar bastante, vai lotar as salas de cinema, né, e vai ficar dividido. Né, vão ter pessoas que vão gostar do cinema brasileiro, outras vão gostar do cinema estrangeiro, né, vindo de Hollywood, né, e é nesse período que a gente vai ter um destaque especial para a Carmen Miranda, né, a Carmen Miranda que vai fazer muito sucesso lá nos Estados Unidos. Ela fez vários filmes lá, né, em solo norte-americano, né, e quando ela volta para o Brasil na década de 40, o pessoal criticava muito a maneira dela agir, né, falando que ela tinha se transformado numa americana, deixado de ser brasileira, né, e olha que ela nasceu em Portugal, né? Então ela foi muito criticada por conta dessa presença, né, nos Estados Unidos. Ela até faz uma música, né? Disseram que eu voltei americanizada, né? Então veja que a música, o cinema, essa produção cultural começa a se tornar popular, a se expandir, né? A ganhar até mesmo rodas de discussão, as pessoas discutindo sobre o que seria melhor, se era o filme norte-americano, se era o filme brasileiro. Então veja que a produção cultural brasileira durante a Era Vargas se torna muito forte, né, muito presente aqui em nosso país, né, e também vai ganhando espaço entre as pessoas, né, as pessoas começam a se interessar também por essa produção cultural. Nesse período ainda não existia a televisão no Brasil só vai chegar em 1950, mas nós estamos percebendo que a cultura brasileira, ela soube muito bem utilizar os instrumentos que estavam à sua disposição, né? Depois, com a chegada da televisão, vai acontecer algo semelhante, mas o rádio e o cinema vão ser os principais veículos, né, que vão levar até o povo essa produção cultural, uma produção mais popular, uma produção que vai valorizar o povo brasileiro, né? Não era uma produção crítica, né, no sentido de despertar a consciência política do povo, mas sim de divertimento, né? As pessoas iam ao cinema para se divertir, para rir de uma comédia, para ouvir uma música, né, uma música que pudesse né, relaxar depois de um dia intenso de trabalho. Então, a cultura brasileira, ela se aproximou do povo durante o governo Vargas. Por isso que ele vai utilizar a cultura para também divulgar a ideologia do seu governo, que era o quê? A ideologia do presidente da República, pai dos pobres, né, do nacionalismo, da defesa do Brasil, das suas riquezas naturais também, tá certo? Então, na aula de hoje, nós vimos a produção cultural do Brasil durante a Era Vargas. Nós vimos que foi uma produção bastante ligada ao Estado, né, para divulgar a ideologia do Estado Novo, né, do Getúlio Vargas. Né, vimos também que os artistas tinham uma proximidade muito grande com o presidente da República e fizeram músicas que puderam, né, reforçar essa figura do Vargas como sendo o pai dos pobres, o defensor dos brasileiros. Vimos como que o cinema também popularizou tanto as produções estrangeiras como as produções brasileiras, tá certo? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês. Aquele abraço, fique com Deus e até a próxima aula.